Olá, turma, é bom estar com vocês novamente, dando continuidade a essa série de conteúdos sobre modelo OSI, modelo TCP/IP e no nosso conteúdo de hoje iremos ver a aplicação desse modelo de uma forma prática no nosso dia a dia. Antes de vocês começarem a assistir esse material, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 221 até a 223. Façam um estudo dirigido. Além disso, façam reforço assistindo o nosso conteúdo anterior sobre o modelo TCP/IP e, se possível, até sobre o modelo OSI. São outros 2 vídeos que ficaram para trás e que dão continuidade a esse que vocês estão assistindo agora, nesse momento. Então, feito isso, bola para frente e vamos ver a aplicação prática desse conteúdo bacana no dia a dia, na hora de fazer as configurações de rede. Observem essa imagem do Windows 10, onde ela mostra para vocês um computador sem acesso à internet. Numa situação como essa, o usuário ele já entra em desespero, porque se você tira a internet dele, ele diz logo que o computador está sem funcionar. E aí vem várias perguntas na cabeça do operador. Não está funcionando por quê? Porque o provedor de internet não está me fornecendo o serviço, eu paguei a conta, eu não paguei. É o meu roteador interno? É o cabo, é o computador. Então, cabe ao o profissional de TI verificar por que a estação de trabalho do aquele operador não tá conseguindo acesso à internet. E aí, ao verificar, ele chega lá na máquina, vê que o cabeamento está ok, vê que o Windows está lá funcionando, e aí começa os primeiros passos. Exemplo. Inicialização limpa. O que é inicialização limpa? O usuário, o técnico vai pegar, vai solicitar ao usuário que ele reinicie o computador para ver se não existe nenhuma aplicação, fazendo travamento no sistema. E com isso, fazendo com que a máquina não entre na internet. Aí o usuário vai lá, reinicia a máquina, volta e o computador não voltou a funcionar. Ele vai e solicita que o usuário ele desligue o roteador e ligue novamente. E aí ele vai lá no modo em roteador, desliga, liga novamente e vê que a internet ainda não voltou a funcionar aqui na máquina. E aí ele entra para o terceiro método, onde ele vai e diz, vamos fazer o seguinte, pode ser algum problema na configuração do TCP/IP. Aí você fala, configuração do TCP/IP? Possa ser que a configuração do modelo TCP/IP esteja incorreta. E ao acessar as propriedades da placa de rede dentro do Windows, nós vamos observar que lá vai estar escrito protocolo IP. E o que é o protocolo IP? É a primeira versão exatamente do protocolo que fazia comunicação com a internet. Ela foi lançada na versão 4 e ela é antecessora à internet. Atualmente, essa versão 4 ela roteia a maior parte de todo o tráfego mundial, apesar de uma crescente implementação do protocolo IP na versão 6. A versão 4 ela possui 32 bits, que iremos destrinchar já já. E isso deu uma certa quantidade de IPs a nível mundial para que você pudesse trabalhar. Ao entrar nessas propriedades do protocolo IP versão 4, entrar nas propriedades, você vai observar que ele vai ter lá 2 formas de você obter o endereço IP. Obter o IP de forma automática ou você obter o IP de forma estática. E na hora que você vai obter ele de forma estática, ele te pede para que você digite o endereço IP da máquina, a máscara de subrede, o gateway e os DNS, preferencial e primário. Para nosso estudo, nós precisamos descobrir primeiro
O que é a versão 4 e o que é a versão 6 do protocolo IP? Nós já sabemos que o IP é o protocolo que exatamente permite essa comunicação, que todo dispositivo que entra na internet ou que entra em uma rede, ele possui um IP. Ele possui um IP. Então não tem como ele entrar na rede sem uma numeração IP. E como é essa numeração IP? Essa numeração IP, gente, ela é composta por 4 dígitos decimais, onde vai de 0 até 255. Quando você pega, certo? Esse 0 até 255 e transforma em binário, esse decimal, você tem um octeto. Então, um endereço IP ele é formado por 4 octetos, ou seja, 32 bits, que é o que exatamente forma o IPv4. Então, esse IP ele é um número que vai de 0 até 255. E eu posso jogar o que eu quiser? Não. Existem regras que nós iremos trabalhar para a configuração. Mas o que é importante é todo dispositivo que se conecta à internet na sua rede recebe um número IP. E esse número IP é o que identifica ele dentro da sua rede. Então, professor, o protocolo IPv4 é o protocolo que iremos fazer a configuração nas máquinas. Exatamente, vamos configurar o protocolo IP. Já sabemos que toda máquina na nossa rede tem que ter um IP, tá? Que identifica esse equipamento na rede. E esse IP ele vai ser um número, né? Será um número entre 0 e 255. Então, se você analisar bem, o primeiro IP poderia ser 0, 0, 0, 0. Assim como o último IP poderia ser 255, 255, 255, 255. Só que nós vamos regras para jogar esses IPs. E vale salientar que nós trabalhamos com esses números em decimal, mas a camada de rede do modelo OSI trabalha com eles em quê? Em bits. Então, 192, como está aqui no exemplo, eu enxergo 192 em decimal, mas quando ele vai ser transmitido, ele vai em binário. Então, 192 em binário são 8 dígitos formados por 0 e 1, que a gente não está discutindo qual é a sequência. 168, formado por 8 dígitos, formados por 0 e 1, e assim por diante. No IPv6, eu tenho uma diferença, porque aqui eu tinha 32 bits. Uma das diferenças é que eu passo a ter 128 bits. Então aqui eu tinha 32, 8, 8, 8, 8, que dá 32. Eu agora tenho 128 bits, o que dá em média aí 16 octetos. E o que é interessante é que o sistema IPv6 ele trabalha com hexadecimal, ou seja, ele vai de 0 até 9 e o 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 são letras, ou seja, fica 0 a 9, depois vai A, B, C, D, E, F. E com essas combinações ele consegue atingir uma quantidade maior de endereços. Né? Esse IPv4, gente, ele foi publicado no ano de 1981 e nunca sofreu nenhuma alteração. Então o IPv6, que é a sexta versão desse protocolo, ele surgiu baseado nas limitações que esse protocolo IPv4 tinha. As novas funcionalidades do IPv6, elas vêm fornecer uma forma mais simples de configuração para redes baseadas em IP. Elas fornecem uma segurança maior na comunicação entre os equipamentos da rede, ou seja, entre os hosts, tanto na rede interna como na internet, e também um melhor aproveitamento e disponibilidade dos recursos. Então, o IPv6 ele hoje ele está sendo implantado nas grandes empresas
como Google, Facebook. Você pula aqui, para vocês terem ideia, de 4,3 bilhões de endereços para 79 octilhões de endereços. É muito endereço para ser trabalhado dentro de uma rede, né? Então, implementações novas, IPv6, mas a que todo mundo utiliza hoje no dia a dia, Eduardo, ainda nas redes locais, IPv4, 32 bits. Então, a partir do momento que eu sei qual é o protocolo que eu estou trabalhando, então qual o princípio que a gente parte agora? Vamos configurar os IPs de todos os equipamentos que irão ter comunicação na nossa rede, seja smartphones, seja tablets, notebooks, PC, todos os dispositivos que você quer que faça parte da sua rede, ou seja, que você quer compartilhar recurso, que você quer acessar arquivo um do outro, você quer fazer impressão, você vai configurar os IPs. Esses IPs é chamado de IP interno, tá? Na sua rede local. Então você configura esses IPs internos. Normalmente eles podem ser gerenciados por um roteador ou um servidor, tá? Ou até mesmo pelo próprio usuário. Então ele tem a opção de configurar os equipamentos para fazer a distribuição desses IPs ou ele atribuir manualmente. Mas esse endereço IP que ele está colocando nos equipamentos é um endereço IP interno. Já que eu estou conectado, professor, à internet nesse momento, enquanto eu estou assistindo esse conteúdo, então quer dizer que eu tenho um endereço IP. Exatamente. Eu tenho como ver se é um endereço IP? Tem sim. Você tem como ver qual é o endereço IP que vocês estão recebendo. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão clicar no iniciar, não importa se é o Windows 7 ou o Windows 10. Vão digitar prompt de comando. Quando abrir uma tela preta, essa caixinha aqui, eu quero que vocês digitem esse comando aqui, ó, ipconfig. Ao digitar o nome ipconfig e dar enter, então vocês digitam essa palavrinha aqui e dão enter, ele vai dar esse resultado. E lá vai estar escrito, ó, endereço IPv4. Onde tiver escrito endereço IPv4, o número que estiver aparecendo aqui é o seu endereço IP atual, que foi fornecido por algum equipamento na sua rede, já que não foi você que atribuiu manualmente. Então eu entendi, professor, como é que eu vejo meu IP interno. Então se tem interno, tem o IP externo. Tem também. Esse IP externo, ele é gerado para você quando você fecha o contrato com o provedor de acesso à internet. Então o seu modem de internet, ou seja, o seu modem roteador, ele recebe um IP. E esse IP, tá certo? Ele é seu IP externo, quando você está conectado à internet. Aquele IP interno é usado só na sua rede local. E quando você está na internet, todos os seus equipamentos usam um único IP. E aí, eu quero que você faça o seguinte. Você vai acessar o navegador que você quiser. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Vai acessar a página do Google e vai digitar meu IP. Ao acessar, cliquem no primeiro link, meu IP. O IP que aparecer é o seu IP da empresa que você tem contrato com a internet. Esse é o seu IP externo. E aí aqui vai dizer o nome da empresa que você tem que você tem o serviço contratado. Como já é de conhecimento, até então, o protocolo IP é o responsável por garantir a navegação de vocês na internet e lhe atribuindo um endereço válido de 32 bits. Né? Lembrando que isso aqui dá 32 bits. Então sabemos que o endereço IPv4 permite aí na casa dos 4 bilhões, né? 4,3 bilhões de endereço. Mas você analisa assim, cada computador desse que você atribuir um IP, quando entra na internet, ele vai com esse IP, professor? Não. Quando você se conecta à internet, imaginando aqui uma rede com 4 máquinas ligadas a um switch e ligada a um roteador. Esse roteador é um roteador modem, ok? Então,
foi colocado pela empresa que você fechou o serviço de internet. Todos os computadores que estão conectados na sua rede, que estão recebendo o IP desse modem roteador, quando eles conectam a internet, eles recebem um IP único. Então, esse aqui é o IP interno, mas quando você está externamente, todos os computadores recebem um IP único. Então, veja que isso faz com que haja um menor esgotamento do IPv4 dentro da rede. Então, o conceito do NAT é permitir que vários computadores de uma rede interna acessem a internet utilizando um único IP válido. Com isso, mais computadores poderão se conectar sem esgotar essa quantidade de endereço. Tá? Agora, com o uso do NAT, os computadores na rede interna utilizam os chamados endereços privados, que nós iremos estudar. E o que acontece? Os endereços privados, eles são descartados pelos roteadores. O roteador corporativo, o roteador residencial. Então, internamente, todos os computadores terão um IP interno, mas quando acessar a internet, o equipamento vai ter um IP único. Então, todo mundo conectado com um único IP. Isso é graças ao recurso, né, ou seja, ao protocolo NAT. Mesmo utilizando essa técnica, gente, há a escassez do IPv4. Por isso, as grandes empresas estão implementando o IPv6. Chegamos ao final de mais um conteúdo online. Abordamos um tema importantíssimo, a faixa IP interno, IP externo, o NAT, e deixamos uma brecha, onde ficou a seguinte pergunta: eu posso jogar o IP, né, trabalhando com IPv4, valores de 0 a 255, certo? E aí você vai analisar, eu posso colocar o valor que eu quiser? E aí eu disse não. E se eu não posso, quais valores eu posso utilizar? O que é DHCP? Imagine que você tem uma rede, por exemplo, com 500 máquinas. Como a configuração vai ser feita? Então, perguntas como essas serão respondidas através do nosso próximo conteúdo. Foi bom estar com vocês. Continue estudando, pegando no livro, lendo, acompanhando o nosso conteúdo online. E aí eu tenho uma missão para vocês. A missão para a casa de vocês é responder as seguintes perguntas. Tá? Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão responder as perguntas de A a E e, ao final, vão fazer o envio para os e-mails listados. As questões são bem simples, é vocês explicarem para mim sobre o endereço IP, citar duas diferenças aí do IPv4 e IPv6 e duas tarefas que podem ser feitas no próprio celular de vocês. Uma, informar o IP que vocês estão nesse momento utilizando no celular, no smartphone ou no seu PC, e me informar qual é o seu IP externo, também visto hoje no conteúdo, e explicar como funciona o NAT, que tem no livro de vocês. Então, caprichem aí nas respostas e fiquem aguardando esse material e até o próximo conteúdo. Conto com vocês, turma.